Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui o primeiro programa do Tempo de Jogo, tá? Sou o Harrison, um dos apresentadores. Aqui comigo tá o meu amigo Vitor. Por favor, Vitor, se apresente. Prazer. Bora. Hoje, o tema de hoje para o nosso primeiro vídeo vai ser falar nada mais nada menos do que a convocação da seleção brasileira. Eu acho bacana a gente passar aí tópico por tópico de todos os convocados, as surpresas, né? Que eu acho que teve bastante surpresa aí. O Carlo Ancelotti deixou a gente bem surpreso com alguns nomes que eu não esperava que tivessem na convocação, estão aqui. Então vamos começar pelos goleiros. Os três goleiros convocados são o Alisson, o Everton e Ederson. O Alisson do Liverpool, o Everton do Grêmio, né? O Everton do Grêmio e o Ederson do Fenerbahçe. Essa pra mim aí foi a maior surpresa da convocação, com certeza. Nem esperava o Everton. Você achou o Everton? O Everton ele vem de um 2025 muito ruim do Palmeiras. 2024 dele foi bem abaixo. E agora 2026 ele tá em declínio, né? Porque o cara, ele saiu do Palmeiras, então ele vai pro Grêmio, que tem uma defesa pior que a do Palmeiras. Então, logicamente, ele sofre muito mais do que ele sofria. E ele não tem bons números na temporada. Então, pra mim, foi uma convocação bem contestável, né, no caso. Eu fiquei bem surpreso também com a convocação do Everton, porque eu esperava que ele fosse trazer um outro goleiro, talvez um goleiro pegador de pênalti. Inclusive, nas minhas apostas, eu acreditava que o Carlo Ancelotti ia trazer o Hugo, o goleiro do Corinthians, para uma situação onde o Brasil levou um jogo com uma prorrogação e precisa daquele goleiro que é experiente em pegar pênalti e já tinha testado, inclusive, o Hugo durante esse processo que o Carlo Ancelotti fez. O Hugo acabou indo muito mal, né? Foi muito mal no teste. E acabou indo mal. Tomou 3 gols ali, que 2 pelo menos eram bem defensáveis. Mas eu acho que que nem eu falei, eu acho que o Hugo, ele muito provavelmente ele seria levado para a Copa não para ser um substituto, né? Eu acredito que se o Alisson for titular, o substituto direto dele é o Ederson. Eu acho que o Hugo entraria nesse momento extraordinário, né? De uma cobrança de pênalti, uma necessidade aí de uma disputa por pênaltis. E com essa convocação do Everton, eu não sei aonde ele se encaixa. Eu não sei se... O Bento ficou de fora, o Bento era o favorito, né? O Bento, inclusive, era bem cotado, né, para essa convocação de goleiro, mas acabou também ficando de fora. Eu tô com você, eu acho que a convocação do Everton foi uma grande surpresa nesse setor. E vamos ver o que passa na cabeça do Ancelotti aí. Eu acho que ele tem bastante. O que falaram é por conta de experiência, né? Querendo ou não, ele repete os 3 goleiros da Copa de 2022. Sim. Mas, assim, acaba ficando meio assim. Tem que ter não tem uma pessoa que substitui o Alisson. Porque só convoca os mesmos. Não tem um goleiro jovem, não tem um goleiro para assumir essa camisa número 1, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que mesmo se fosse para levar um goleiro jovem agora, eu acredito que tanto um goleiro jovem quanto o Everton nesse momento, eles... É a mesma coisa. Eu acho que eles vão mais a passeio, digamos assim, sabe? Claro que coisas podem acontecer, lesões podem acontecer durante a Copa, ou um goleiro não tá se sentindo bem ali durante um tempo de jogo e algo vier a acontecer e o Everton pode acabar jogando. Mas eu acho muito difícil também, o Everton jogar nessa Copa do Mundo. Mas, se ele jogar, a gente deseja sempre boa sorte pro goleiro, e vamos torcer bastante para bons resultados se ele entrar em campo. Defensores aí? Vamos puxar os defensores então. Os defensores da lista a gente tem Marquinhos, Magalhães, Bremer, Léo Pereira, Ibanes, Danilo, Wesley, Alexandro e Douglas Santos. Essa aí a gente já sabia mais ou menos, né? Essa parte a gente não tinha muita dúvida, né? Aqui zero surpresas, né? Esse ciclo todo que o Carlo Ancelotti, desde que assumiu a seleção brasileira, manteve esses defensores, manteve esses laterais. Então, eu acredito que aqui não teve muita surpresa. São bons jogadores. Eu acho que alguns nomes pesam mais do que outros. Acho que a nossa dupla de zaga é uma dupla muito boa, com Marquinhos e Magalhães. Isso tendo de base os jogos, os amistosos passados e as outras convocações. Vamos fazer final da Champions League, né?
E vão fazer a final da Champions League, inclusive. Isso é um ponto a gente conversar também depois, que esses jogadores que vão disputar a final da Liga dos Campeões, eles chegam depois para se A juntar final é ao dia grupo. 30, né? Vão A chegar aí. final é dia 30, e aí a galera já vai começar a se organizar para viajar, né? Falta uma rodada para os campeonatos europeus serem finalizados, uma, 2 rodadas no máximo, e depois disso os jogadores eles vão para concentração. Esses jogadores que vão disputar a final da Liga dos Campeões, seus respectivos times, um deles pelo Arsenal e outro pelo PSG, eles chegam depois. Mas pelo nível de técnico, pela experiência desses jogadores, eu acredito que mesmo assim isso não atrapalhe a vaga deles na equipe titular. E até porque os substitutos deles, né, se a gente for ver, também não são ruins, né? Eu gosto muito do Bremer. Bremer, para mim, ele tem um potencial até para ser titular. Eu acho que ele vai ser titular em 2030, né? Que o Marquinhos, provavelmente é a última Copa dele. Última Copa do Marquinhos. O problema do Bremer, a gente sabe que é físico, que ele se machuca, mas é um nome muito confiável. O Léo Pereira, pelo que ele fez na temporada passada e essa, eu acho justo. A gente tem muito poucos zagueiros canhotos que tem essa habilidade que o Léo Pereira tem. Então é um jogador que eu convocaria também. E as laterais fica sempre aquela dúvida, né? A gente não tem bons laterais, inclusive se você for fazer um filho, por favor, coloque ele para ser lateral, porque o Brasil não tem lateral. Faltando, mas eu até tinha... O Ibañez, né? O Ibañez provavelmente vai ser, porque essa convocação do Danilo, a gente sabe que é uma convocação fantasma, não vai jogar, igual o Daniel Alves em 2022. Então, as laterais direitas é o Wesley, o Ibañez, e a esquerda é o Douglas Santos e o Alexandre, que nenhum dos quatro, para mim, o Wesley até passa confiança, só que o Wesley, no clube, ele joga de ala esquerdo, então ele joga numa posição diferente. Então a gente vai ter que ver nos treinos e nos próprios 2 amistosos que vão ter, né? Sim. Como ele vai formar esses dupla, 4 defensores. Exatamente. Eu acho que nem você comentou, trazer o Léo Pereira, que é um canhoto, traz uma boa saída de bola, uma saída de bola diferente ali para acionar os próximos setores do Brasil, tanto o meio de campo quanto o ataque. Eu acho que isso traz uma versatilidade que não são todas as grandes seleções que tem. Então a gente ter um zagueiro canhoto saindo do banco é muito bom, ou até mesmo, né, dependendo do nível dos titulares, quem sabe ele não pode pescar uma vaga aí. As laterais, eu acho que as laterais brasileiras elas deixam a desejar, mas as laterais do mundo todo hoje em dia não são, acho que tirando a seleção de Portugal, que vai ter grandes laterais, eu acho difícil você lembrar de uma grande seleção que tem bons laterais nas duas pontas. Muitos dos laterais hoje eles são improvisados, zagueiros improvisados. Acabou virando zagueiro jogando de ala, né? Inclusive, isso é um ponto. A gente não tem o Militão. Militão que é uma peça... está machucado, uma peça de confiança do Carlo Ancelotti, mas infelizmente vem de temporadas de baixa por conta de muitas lesões, uma lesão recente, então acredito que isso talvez, eu acho que o Militão era um coringa, que pode atuar tanto na zaga quanto na lateral. Atuou na lateral, inclusive, na última Copa do Mundo, e foi muito bem. Foi muito bem, né? Saiu e acabou dando tudo errado. Depois de então, a gente tem muita deficiência nessa lateral. Acaba sendo o Wesley, né? O Wesley acaba sendo o melhor lateral do time, mas... Mas eu acho que o Wesley consegue entregar mais ofensivamente do que defensivamente. E isso é um ponto que eu quero falar quando a gente chegar nos atacantes, tá? Porque um nome aqui de surpresa que veio dos atacantes me chamou muita atenção e me fez pensar em como jogará Ancelotti com esses jogadores. Esse nome, né? Esses nomes. Ainda então mais se você jogar com laterais ofensivos, né? Sim, porque na esquerda a gente tem 2 defensivos, né? Que é o Alexandre e o Douglas Santos. E na direita a gente tem um ofensivo e um zagueiro. Então, logicamente, não é defensivo. Eu até queria ver o Brasil jogando com 3 zagueiros, né? Pra mim, eu acho que valeria o teste. Mas pensando nesse jogador que você já citou aí, esses 3 zagueiros acabam não funcionando. Eu concordo. Eu acho que também mudar agora do nada para 3 zagueiros seria um negócio que tá muito em cima da hora. Acho que o Carlo Ancelotti vem com um plano de jogo muito bacana, inclusive um tema para a gente conversar depois do plano de jogo do Carlo Ancelotti, mas eu acho que agora fica muito em cima para a gente querer mudar. Então eu acho que vamos confiar no plano, vamos confiar no projeto e vamos confiar nesses laterais. Dá boa sorte para essa rapaziada aí e vamos seguir então para os meias.
Quer puxar? Ou quer que eu Vou siga aqui? puxar os meio-campistas aí, né? Em escassez no Brasil, só 5. Aí é um bom assunto para a gente discutir, né? Mas ele convocou então o Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, o Danilo do Botafogo, o Fabinho do Al Ittihad e o Lucas Paquetá do Flamengo, né? Aqui a gente vê o Fabinho e o Casemiro na mesma posição, né? O famoso 5. O Casemiro, Volantes. inclusive, convocou o Fabinho, né? Porque ele não tem o reserva que faz a mesma posição que ele. A gente tem o Bruno Guimarães, que é titular incontestável da seleção, Com e o certeza. Danilo, que fez esses últimos 2 amistosos, colocou ele na Copa, né? Foi o melhor jogador do Brasil Com certeza. e vai colocar uma pulga atrás da orelha do Ancelotti, porque olhando para desempenho, o Danilo, ele, na minha visão, ele decidiu mais jogos do que o Bruno Guimarães. Para mim, o Bruno Guimarães, ele é na média, ele não faz nada muito bom e também não entrega nada muito mal, mas ele não se destaca igual o Danilo. E o Lucas Paquetá também é um jogador de confiança do Ancelotti, né? Ficou fora da última, mas é um jogador que joga no ataque, joga na defesa, se doa pelo time, então achei uma boa convocação. Eu acho que ele aproveitou essa última convocação, depois, obviamente, antes dessa que a gente tem hoje para a Copa, para testar jogadores, para confirmar e carimbar alguns nomes. Você comentou de somente 5 meio-campos, mas eu acho que está muito bem servido por esquema tático que a gente tem aqui na seleção brasileira, que muito provavelmente vai jogar com 2 volantes, sendo eles Casemiro e Bruno Guimarães. E tendo já um substituto direto ali, o Fabinho, no caso de um Casemiro não estiver fazendo uma boa partida, um Danilo poder entrar para ser aquele meio campo que pisa legal na área, aquele meio campo que tem uma presença, um avanço, sem contar que o Danilo evoluiu muito nos últimos jogos, tem jogado demais, uma bola absurda. Artilheiro do Botafogo, né? Artilheiro do Botafogo, um meio campo sendo artilheiro, eu acho isso surpreendente e eu acho que isso pode agregar muito para a seleção. Eu acredito que a seleção tem muitas pessoas aqui que mantém o ritmo, mantém me fugiu a palavra, mantém a consistência, né? Que nem você falou, o Bruno Guimarães ele pode não ser um jogador extraordinário, Sim, mas ele não é um é uma jogador. boa palavra. Mas ele não ruim, ele é extremamente consistente, ele entrega bons jogos e ele é um jogador que não vai deixar você na mão. Ele é bem fisicamente, tem bons passes, então você trazer o Danilo, ele veio como um jogador eu acredito claro que o Danilo é um ótimo jogador, mas por estar num momento excelente, e esse Sim, momento pode ser um diferencial absurdo na Copa do Mundo. às vezes tá no auge, né? Então não pode perder essa oportunidade. Exatamente. E que nem você falou, o Lucas Paquetá é figurinha já carimbada nessas convocações do Ancelotti, ficou fora da última devido a uma lesão e todo aquele momento de transferências para pro Flamengo, né? Saiu do. E também perdeu com o ciclo ali com o Diniz, né? A questão também das Sim. apostas, que ele acabou ficando de fora por conta desse problema pessoal. E o Andrei ficou de fora, né? O Andrei, que era quase garantido pelo Ancelotti, faz ali muito bem a contenção defensiva, mas assim como todo o time do Chelsea, né? A gente já vai chegar para falar de um jogador do Chelsea também que não foi convocado. E muito abaixo, né? Então acaba ficando abaixo no Chelsea. Nos amistosos também não trouxe nada de diferente. Deixou a desejar. O Danilo ele trouxe algo diferente. O André ele foi mais do mesmo, não se destacou. Então eu também não acho que ele tenha feito tanto a mais que o Paquetá para herdar essa vaga dele, né? Exatamente. E aí vem o que você falou, né? O Andrei, ele não trouxe nada de diferente. E jogador consistente, a gente já tem o Bruno. Se tirar um jogador que não vai trazer um diferencial, para quando entrar no jogo trazer um diferencial, eu acho que fica a desejar. Eu gosto da convocação do Paquetá por ser bastante flexível. O jogador ele pode também ajudar ali a atuar na base ali do volante, mas também pode pisar na frente, né? Pisar na área e chegar para ajudar o sistema ofensivo do Brasil. Então, eu gosto bastante, achei extremamente bem servido os meias do Brasil, acho que a gente tem bons reservas, bons titulares, bem sólido. Eu acho que aqui é onde a gente trouxe uma solidez bem bacana. Tá? Vamos falar agora dos atacantes aí, que meio surpresa. Grandes nomes, excelente. A gente tem Endrick, do Lyon, Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit? Luiz Henrique do Zenit. Luiz Henrique do Zenit. A gente tem o Matheus Cunha do Manchester United, Neymar,
Tá aí uma das grandes surpresas dessa convocação. Neymar Era esperado, mas ainda assim é uma grande surpresa. Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, e aqui para mim, cara, é o nome que mais me surpreendeu. Ryan do Bournemouth. Já tinha sido convocado, mas ainda assim trouxe uma surpresa que eu acreditava que vinha um jogador do Chelsea, que era o João Pedro. Mas para fechar o último atacante, a gente tem Vini Júnior do Real Madrid, é o nosso grande camisa 7 aí, um dos melhores brasileiros dos últimos tempos. Antes de falar do Neymar, que é o que importa, né? O Ryan, eu acho que ele também vai na cota do Danilo. São jogadores que fisicamente estão muito bem, impactaram diretamente os seus times. Então, o Ryan ele tá com o Bournemouth disputando uma competição europeia, fazendo gol, dando assistência, jogando bem. Então, o Carleto, ele troca um jogador que estava em todas as convocações, que é o João Pedro, mas que na temporada não está bem, agora esse recorte atual, e na seleção nunca entregou. O João Pedro não fez um gol na seleção. Então, o centroavante que não tem gol, ele vai para a Copa sem uma pressão assim absurda. E ele troca por um jogador que é muito diferente, a gente sabe que o Ryan ele é diferente, é um jogador que para as próximas Copas com certeza vai se destacar mais, mas para agora foi uma bela de uma surpresa. Eu acho que é aí que vamos ter as grandes mudanças para como joga o Carlo Ancelotti. Por conta do Ryan, eu acho que o Carlo Ancelotti vai colocar o Rafinha do lado do Vinícius Júnior para dar um apoio, porque no lado do Vinícius Júnior a gente não tem um lateral que ataca. A gente colocar eles dois ali para jogarem junto, talvez some bastante. Porque se ele não leva o Ryan, o Luiz Henrique é o substituto direto do Rafinha, jogando nessa ponta. Na direita, ponta direita. Jogando na ponta direita. Mas, levando o Ryan, ele tem o Luiz Henrique para jogar na direita como titular e o Ryan de substituto. E na esquerda. O Rafinha vai flutuar, né? Exatamente, o Rafinha consegue flutuar melhor ali e trazendo o melhor do Rafinha que a gente tem visto nos últimos anos, né? O Rafinha jogando no Barcelona tem se destacado muito jogando pelo lado esquerdo, flutuando bastante ali como um camisa 10. Então, eu acho que essa convocação do Ryan traz muitos benefícios para a seleção brasileira, principalmente no ataque. Aí pela configuração do ataque, a gente acaba ficando com o Vini, Gabriel Martinelli na esquerda, Sim. O Luiz Henrique, o Ryan na direita, que era para ser Rafinha, mas acaba o Rafinha flutuando mais. E a gente tem centroavante aí, né, o Igor Thiago, o Endrick e o Matheus Cunha, né? E o Matheus Cunha. É centroavante, mas a seleção joga de meia, então é algo pra gente ficar bem de olho, porque eu acho que Matheus Cunha e Neymar, eles não jogam juntos. Eu acho que eles acabam batendo muito cabeça ali. E falando em momento, a convocação do Endrick mais que merecida, né? Para mim é o jogador... Mais que merecida. Endrick saiu emprestado do Real Madrid para jogar no Lyon essa última temporada, esses últimos 6 meses, e fez uma temporada absurda em 24 jogos, se eu não estou enganado. Contribuiu com 18 participações e gols, sendo 8 gols e 8 assistências. Classificou o time para competições europeias. Colocou o time em competições europeias, colocou o Lyon em um patamar diferenciado, né? Que no campeonato francês, apesar de não ter essa grande disputa, o Endrick trouxe uma diferença para um time que precisava disso. Precisava de um jogador que conseguisse decidir jogos, que conseguisse contribuir tanto com gols quanto assistências, e acho que isso fez... Isso carimbou ele na Copa do Mundo. Sempre que ele jogou, né? Muita personalidade, muita estrela o Endrick tem. Eu acho que sempre que jogou pela seleção, se eu não me engano, jogou bem. Se eu não me engano, fez gols ou deu uma assistência. Fez gol contra a Espanha, no amistoso contra a Espanha, que foi um dos maiores amistosos da seleção brasileira nos últimos tempos. Foi um empate o jogo, mas o Endrick contribuiu bem. E eu acho que sempre entra bem. Até os amistosos mais recentes, entrou, sofreu um pênalti, deu uma assistência. No último, né? No último amistoso contra a Croácia. Deu uma assistência, sofreu um pênalti, foi completamente diferencial. Então, você ter um jogador desse que tem capacidade de mudar o jogo entrando no segundo tempo, eu acho que é também um diferencial. Gostei muito da convocação dos atacantes do Carlo Ancelotti. E agora vamos falar do nome, né? Vamos ter que falar do nome. Do menino que não participou de nenhuma convocação do ciclo, nenhuma. Mas o Carlos Ancelotti sempre deixou bem claro, né? O Neymar não precisa se provar.
ele precisa estar apto. E nesses últimos jogos do Santos, né, ele claramente esteve apto fisicamente, claro, não do mesmo jeito que ele esteve nas últimas Copas, mas é um jogador muito diferente. E acaba a gente entrando num critério assim de você convoca outros jogadores que também estão em baixa. O Danilo está em baixa, o Alexandre está em baixa, o Everton também está em baixa. E aí você não convoca o craque da sua geração que está em baixa, mas sabe que pode mudar um jogo jogando 20, 30 minutos, eu acho que seria uma incoerência da parte dele. Então eu gostei muito da convocação e acho que ele vai ajudar a contribuir muito. Agora a gente precisa estudar ali como que ele vai encaixar esse jogador, né? Porque não é fácil. Além de não ser fácil, tem que ver papéis cruciais do Neymar. Eu acho muito difícil você ter um jogador como o Neymar Júnior no elenco e poder ter picuinhas ali com alguns jogadores, né? Eu acredito que o Neymar, o Neymar Júnior, ele está disposto a ser um reserva, caso Coadjuvante, precise. né? Um coadjuvante, exatamente. Eu acho que você trazer o Neymar para esse time, você trazer o Neymar para esse elenco, tira um certo peso de certos jogadores. Eu não acho que tira protagonismo de ninguém, como grandes jogadores que a gente tem nessa seleção. Mas eu acho que tira um peso do camisa 10, digamos assim. Eu acredito que o Neymar vai receber a camisa 10, se ele estiver em campo, ele será um dos capitães da seleção. Então, eu acho que você tira isso e você, de novo, traz um jogador que consegue mudar jogo, né? A gente torce agora, uma coisa um pouco polêmica, mas a gente torce para essa Copa, a gente conseguir ver finalmente esse Neymar hipotético, né? Esse Neymar que nos últimos anos, infelizmente, não entregou, não conseguiu apresentar. Principalmente em Copas do Mundo, né? Porque o Neymar, ele é o maior artilheiro da história do Brasil. Só que em Copas do Mundo, ele sofre muito fisicamente. Apesar de 2022 ele ter feito gol contra a Croácia, né? Mas aí ele não bate o pênalti. Eu acho que o produto Neymar, ele acaba vindo com muitas outras coisas, né? A gente fala muito de influencer. O próprio Ancelotti brincou na coletiva, né? Vai pra Disney ser o Mickey. Os amigos do Neymar querendo chamar o Neymar para ser convocado, falando que não pode seleção sem ele. Eu acho que isso pode prejudicar um pouco a imagem do Neymar para a torcida brasileira. O Ancelotti não, ele é um treinador multicampeão, ele não tá nem aí para isso, ele se blinda muito bem. Agora, o produto Neymar, ele não pode vir para a seleção trazendo essas polêmicas, trazendo influência, trazendo problemas pessoais, comportamentais, né, como o próprio caso recente dele com o Robinho Júnior, xingar a torcida. Então, o que eu espero, na verdade, não só do Neymar fisicamente, mas mentalmente mais focado, né? De poder ver esses jogadores fechados, não olhando as redes sociais, não acabando... Porque, apesar de não ligar para as críticas, você vê o pessoal te criticando, você vai sentir. Então, às vezes, é importante fechar esse grupo, e eu acho que esse também é um lado muito bom do Ancelotti. Eu acho que ele vai conseguir fazer isso, e o que eu espero do Neymar é finalmente, né, ser o protagonista da seleção numa Copa do Mundo, que é o que falta para ele ainda. É que nem eu falei, eu acho que o povo brasileiro espera, para aqueles que torciam pro Neymar estar entre os convocados, espera para que o Neymar seja o jogador coringa ali, para que ele consiga tirar 1, 2, 3 coelhos da cartola em um jogo, para que seja um diferencial, aquele jogo travado, onde a gente não está conseguindo criar, onde não está conseguindo achar um espaço, e a gente torce para que ele consiga achar essas bolas. Tem sido um pouco difícil, né, no Santos. Claro que o Santos não se resume ao Neymar. Tem o entorno, né? O entorno é bem... O entorno... Hoje, o Neymar vai ter a chance de jogar com os melhores jogadores do Brasil. Então, é o momento. Se existe ainda esse protagonismo, esse craque, esse Neymar hipotético dentro dele, esse é o momento de mostrar. Eu acho que ele tem tudo agora, vem apresentando, obviamente, nos últimos meses e nos últimos jogos, uma melhora física. Então, hoje eu já acredito que o Neymar consiga jogar os jogos da Copa, todos os jogos da Copa,
muito provavelmente não como titular, e eu acho que é inclusive melhor que ele não jogue como titular. Eu prefiro ter o melhor do Neymar por 30 minutos do que 90 minutos de um Neymar a partir do minuto 50, minuto 60 se arrastando em campo, ou sendo vencido muito fácil por zagueiros. Afinal, ele hoje, querendo ou não, ele joga contra os zagueiros, muitas vezes contra zagueiros de um nível mais baixo do futebol, que não estarão na Copa, né? Então ele vai enfrentar grandes zagueiros, zagueiros, por exemplo, da seleção da Holanda, que tem o Van Dijk, que é um excelente zagueiro. Então eu acredito que a gente ter o Neymar descansado, entrando no segundo tempo e trazendo uma dinâmica de jogo diferente, eu acho que esse pode ser o diferencial. É daí que ele vai conseguir tirar os coelhos da cartola, é daí que ele vai conseguir, muito provavelmente, a gente torce para que sim, mudar jogos. É o que você falou, até eu vi muito pessoal falando que o Neymar não vai aceitar ficar no banco. Eu discordo, eu acho que na fase que o Neymar tá, ele entende que o protagonista da seleção não é ele. Sim. Claro que o Vini Júnior e o Rafinha, que são os dois protagonistas para mim, acho que para você também, para todo mundo, Concordo. eles não se destacaram ainda sem o Neymar. Então, às vezes isso também ajuda. Você tem o Neymar ali, você consegue se projetar e finalmente, né, os dois serem os dois protagonistas da seleção que, como eles são nos clubes, né? Sim, são os melhores dos clubes deles, praticamente. Praticamente. Então, a gente espera muito disso do Neymar também. Então, agora é ver, né, como que ele vai se encaixar nos treinos, como ele vai jogar. Acredito que ele não jogue mais pelo Santos até a parada da Copa do Mundo, né? Tem mais 4 jogos. 4 jogos, eu acho difícil que ele jogue. Também não colocaria ele em risco. Então, é aguardar, né? Vamos ver como que o Ancelotti pensou no Neymar nesses 11 ou nesses 13, né? Entrando no segundo tempo aí. Bom, então esses foram os 26 convocados. Eu acredito que a gente passou legal aqui por geral. Muito bacana esse primeiro vídeo para a gente poder ter uma ideia de como vai funcionar. E acredito que é isso, né? A gente planeja aí fazer vários vídeos com certeza, mas trazer um pouco mais de como a seleção joga, também trazer outras convocações, né? Porque são muitas convocações, mas a gente vai elencar ali as principais seleções que disputam com o Brasil esse título para a gente trazer o melhor delas, como que elas vieram, né? Porque é muito importante a gente também ter essa noção de como estão nossos adversários, né? Sim, também vamos cobrir os jogos os amistosos da seleção até a Copa, tem 2. Se eu não me engano, é Panamá e Egito. Não são os adversários mais difíceis que a seleção enfrentou, mas é bom para a gente ter uma ideia de como vai jogar, como vai escalar, como que vai funcionar tudo isso, quais jogadores ele tem em mente ali para serem os principais jogadores, os titulares, né, para começar esses jogos. Então, a ideia desse projeto, desses vídeos que a gente está fazendo, é para trazer para vocês um futebol mais simples, tentar explicar para vocês como tudo isso funciona, como vai funcionar. Pensei também da gente fazer um vídeo explicando como vai ser essa Copa do Mundo, que é um formato um pouquinho diferente dos anos recentes. Então, tudo isso a gente vai passar para deixar tudo mais fácil para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, você tem mais alguma coisa para pontuar, meu cara? Não, só pedir para a rapaziada seguinte nas redes sociais, né? Tempo _de jogo vai aparecer no vídeo. E até o próximo. Tamo junto. Rapaziada, não esqueçam, curtem, compartilhem com seus amigos. A ideia é trazer o futebol, o esporte de um jeito mais simples para vocês. Grande abraço, pessoal. Boa noite.